Muito bem, boa noite aos amigos da rede virtual, aos amigos do Facebook, do YouTube e do Instagram que assistem aqui do ladinho no meu celular. Eu sou o professor Sandro Lunardi, esse é o programa Mundo do Trabalho em Debate, mas nessa noite, na quarta-feira, é dia do projeto Prosa com Autor. E recebemos o professor Fábio Moreira, advogado trabalhista, e também o Ronilson Fonseca Vicente, que é também advogado trabalhista, e ambos comigo vão discutir sobre negociações coletivas em tempos de pandemia. Não deixe de se inscrever nos canais do Instituto Edésio Passos, no Facebook e no YouTube. O Instituto Edésio Passos é uma iniciativa que preconiza os lemas da democracia, da cidadania e da liberdade. Conheçam a história do Dr. Edésio Passos, um dos artífices do direito do trabalho em nosso país. Portanto, nessa noite, como já disse a vocês, teremos o tema negociação coletiva em tempos de pandemia. Esse é um projeto que tem o apoio da editora RTM, a editora RTM que tem esse papel fundamental na publicação de inovadoras ideias em direito do trabalho, que promove a cultura jurídica em nosso país e dispõe de enorme acervo disponível no site editorartm.com.br. Visite o site da editora e conheça todos os produtos lá disponíveis. Portanto, meus amigos, esta noite, negociações coletivas em tempos de pandemia. Para quem não me conhece e é de Minas, ou é do Brasil afora, eu sou o professor Sandro Lunardi, sou advogado trabalhista também, mas professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, e estou produzindo essa iniciativa com o apoio do Instituto Edésio Passos e da editora RTM. Meus amigos, a pandemia chegou, mudou as nossas vidas, alterou as formas de organização do trabalho, da produção, e todos nós fomos impactados com alterações que mobilizaram os pensadores, mobilizaram aqueles que pensam a produção, organizam a produção. E isso tudo impacta, obviamente, nas relações coletivas de trabalho. Vários pensadores têm dito que essas mudanças, sobretudo aquelas de teletrabalho, são mudanças que vão impactar fortemente a vida das pessoas daqui para frente, seja ela na produção, na educação, enfim, em todas as dinâmicas da atividade humana. Para isso, convidei o professor Fábio Moreira, que é bacharel, especialista e mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É advogado, trabalhista, professor universitário dessa instituição, membro da Comissão de Direito Sindical da OAB Minas, meu abraço ao presidente Silvio, presidente da Comissão de Direito Sindical de Minas, membro da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, a AMAT, membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e da Academia de Direito Processual Democrático. Fábio Moreira, boa noite, seja bem-vindo a esse canal. Dê sua saudação inicial para todos. Boa noite, professor Sandro, professor Ronilson. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Me dirijo especialmente aos colegas aí do Paraná, onde o doutor Sandro tem comandado aí em todas as semanas experiências muito proveitosas, né, para os alunos, para os profissionais do direito. É uma alegria muito grande participar desse projeto, sobretudo ao lado aí da nossa querida editora RTM, que tanto tem contribuído com os estudos do direito do trabalho. Cumprimento todo o pessoal da editora, na pessoa do Mário. Boa noite. Boa noite, Fábio. E nessa conexão, e eu esqueci de falar no começo, estamos numa conexão Curitiba, Belo Horizonte com o Fábio, e com o Ronilson lá no sudoeste do Paraná, na pujante cidade de Pato Branco. Ronilson,
Fonseca Vincenzi é o nosso colega convidado dessa noite, é advogado trabalhista formado pela CESUL, a Faculdade de Francisco Beltrão, é especialista em Direito e Processo do Trabalho, membro da Comissão de Direito do Trabalho, da Comissão de Direito do Trabalho e Sindical de Pato Branco e membro da Comissão Estadual de Direito Sindical, além de ser advogado militante na área de Direito do Trabalho, Direito Sindical e Previdenciário. Ô, Nilson, mande um abraço das terras do sudoeste do Paraná. Boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite, Fábio. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Sandro, em nome do Instituto, em nome do Instituto Edésio Passos, parabenizar por toda essa atitude que você tem feito. Acho que já deve ter passado as 1000 lives, né, Sandro? E dizer que estamos aqui se adaptando, né, nesse novo mundo, né, mas com muita esperança de que dias melhores virão. Com grande satisfação que participo hoje com o doutor Fábio também, e dizer que estamos aqui à disposição para trazer cada vez mais informação para o trabalhador, né, para o mundo do direito do trabalho e sindical. Muito bem, Ronilson. Vejo que atrás de você está Nossa Senhora Aparecida, então, sob as bênçãos da Nossa Senhora Aparecida, começamos essa live. Meus amigos, o primeiro tema que nos coloca nessa noite na reflexão é, como disse a vocês, as negociações coletivas na pandemia. Tanto o doutor Fábio quanto o doutor Ronilson, ambos atuam de forma muito incisiva em negociações coletivas nas suas respectivas regiões e estados, né, no Paraná e em Minas Gerais, obviamente. E eu gostaria de perguntar inicialmente ao doutor Fábio, como é que tem sido entabular negociações coletivas nesse período de pandemia, doutor Fábio? Bom, a situação, como nós temos, né, a situação se demonstra notória, as dificuldades relativas ao fechamento das convenções coletivas nesses tempos de pandemia têm sido bastante expressivas, porque nós já temos um contexto de dificuldades econômicas do país nos últimos anos, e a pandemia acentua de uma maneira muito importante essa dificuldade econômica e passa a atingir diretamente a manutenção do emprego de muitas empresas, sobretudo aqui no setor industrial, que é a minha área de atuação, né? Eu costumo me apropriar aí de um exemplo muito ilustrativo, construído pelo querido professor Márcio Túlio Viana, que as negociações coletivas, antes da reforma trabalhista, elas estavam situadas dentro de um prédio sem subsolo, ou seja, tudo que a gente pudesse negociar era para cima, era uma progressão dos direitos. E agora, após a reforma trabalhista e dentro desse contexto da pandemia, as negociações coletivas estão num prédio com subsolo. É possível descer, é possível retroagir em alguns direitos que há muito sequer se cogitava a possibilidade de redução ou de uma alteração que pudesse ser danosa aos trabalhadores, né? E eu também costumo sempre pontuar, né, que o reflexo, que as entidades sindicais, na verdade, elas são o reflexo dos trabalhadores. E, neste momento agravado pela pandemia, a classe trabalhadora, ela está muito retraída, né? Então, muitas vezes, é conveniente ou se tolera a perda de alguns direitos, mas em detrimento ali de se conseguir minimamente manter os postos de trabalho. Então, a dificuldade das entidades sindicais em tentar reequilibrar algumas situações deste período de pandemia são dificuldades bastante expressivas, mas existem categorias muito bem organizadas, né, dirigentes sindicais que também são bastante habilidosos nessas negociações coletivas, e algumas situações nós conseguimos controlar,
né? E sendo bem realista, né? Não pessimista nem otimista, mas realista, as negociações em tempos de pandemia, elas têm sido buscadas no sentido de evitar perdas. Algum tipo de perda, efetivamente, a gente tem. Mas quanto menor for esse nível de perda, menor será. Melhor será. Né? Legal, legal, Fábio. Eu esqueci no começo, então agora a gente registra os livros, o livro que o Dr. Fábio organizou, uma bela coletânea tratando de aspectos da reforma trabalhista e do processo constitucional. Então, está reproduzido para vocês a página da RTM, como disse a vocês, editorartm.com.br. Tem aí o livro que o doutor Fábio foi um dos organizadores e um dos coordenadores, como também passo a palavra e gostaria de apresentar também um livro que eu organizei, que é o livro Tutela Coletiva Trabalhista, no qual pude contar com o artigo do nosso colega Ronilson. Então, 2 livros para quem milita no direito do trabalho, né, o Tutela Coletiva Trabalhista e o Processo Constitucional e a Reforma Trabalhista, ambas obras publicadas pela editora RTM e que estão disponíveis para aquisição daqueles que queiram aprofundar os seus estudos nesses temas palpitantes iniciados com a reforma trabalhista e também da tutela coletiva, todos os problemas que envolvem a tutela coletiva trabalhista. Ô, Nilson, como é que tem sido as negociações coletivas nesse período de pandemia na região sudoeste do Paraná? Para quem não é do estado e queira se localizar um pouco, o sudoeste do Paraná fica numa trinca que faz um pouco de divisa com a Argentina e um pouco de divisa com Santa Catarina, ali naquele cantão do estado. Mas conta para nós aí, Ronilson, como tem sido negociar, como tem sido as negociações coletivas nesse período? Então, Sandro, estamos bem na divisa, inclusive eu tenho a OAB de Santa Catarina também, a OAB suplementar de Santa Catarina também, porque atuo também lá. No sentido referente à questão da negociação, do movimento sindical, eu peço licença aqui para nós começar a puxar um pouquinho para trás, durante a emenda constitucional 45 de 2004, né? Digamos que foi ali que começou essa questão mais forte da questão do movimento sindical ter uma forma que era o dissídio coletivo, de ter sido subtraído, digamos assim, né? Com a questão da modificação do artigo 114, parágrafo 2º e 3º, que sabe muito bem os nossos professores aqui, que se refere à concordância da outra parte de que se instaurou o dissídio coletivo, né? Semana passada, salvo engano, foi carimbado essa emenda constitucional pelo Supremo, né, Sandro? Então, a partir dali, dessa situação de que se alguém bate no meu carro, por exemplo, eu vou pedir para essa pessoa que bateu no meu carro, para que se ela aceita que eu processe ela. É uma coisa, assim, no ramo nosso do direito do trabalho, é totalmente inaceitável, né? Com todo respeito ao Supremo, mas é absurdo, né? Então, a partir dali, depois de vários ataques subsequentes, várias mudanças legislativas, vários ataques institucionais quanto à questão do custeio sindical, que nós sabemos, militamos nesse meio, sabemos exatamente como se deu, e para colocar realmente aquela pá de cal foi a 13467, né, da questão da reforma previdenciária que findou o imposto sindical praticamente. Aqui na minha região, para os sindicatos que eu atuo, que são em torno de 8 sindicatos, eles reduziram em torno de 90% a 98% do imposto sindical. Então, quando nós tratamos de um mundo capitalista, quando o dinheiro basicamente supre quase tudo, no mundo que vivemos,
de extrema necessidade a questão do custeio sindical. E na questão da reforma, da reforma trabalhista, que colocou essa questão do imposto sindical, mas mesmo assim não fez a total reforma sindical, no sentido de que você representa todos ainda, mas você não pode receber de todos, isso enfraqueceu muito o movimento sindical, tanto trabalhador, né, que já tinha toda essa situação, alguns sindicatos patronais, os menores também estão sofrendo com isso, mas, diante de toda essa situação, eu digo que mesmo antes pandemia, doutor Fábio, aqui para nós te dizia, pós-reforma trabalhista, que, a situação é que nós temos que garantir o que já tem adquirido, né? Vamos tentar conseguir alguma coisa a mais. Agora, durante a questão da pandemia, que depois provavelmente nós vamos tratar da 927, os sindicatos estão prorrogando 90 dias, né? O sindicato a parte patronal do sindicato dos profissionais da saúde privada, a grande parte de todo o Estado prorrogou os 90 dias, né? Alguns sindicatos têm feito propostas de se repassa, por exemplo, 50% do NPC, outros não querem repassar nada, sabe? Alguns estão tentando congelar esse reajuste, acredito que vai ser bem delicado. Está sendo muito complicado. Muito difícil, né? Eu acho que esse é o retrato do momento, né? Se fôssemos fotografar esse momento à distância, se estivéssemos lá na nave espacial que está circulando no entorno da Terra e fizéssemos uma fotografia do Brasil e das negociações coletivas, certamente viríamos muita água fervendo, muita fumaça e muita dificuldade a todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Mas, como diria o poeta, desesperar jamais, jamais. É importante, aprendemos muito nesses anos, afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. É isso que nos diz o nosso poeta, o nosso incrível Ivan Lins, né? Meus amigos, seguindo o nosso debate, no meio dessa pandemia, era natural e até inevitável que o Estado brasileiro oferecesse uma resposta às dificuldades que estavam existentes para a sobrevivência dos pequenos, médios e grandes negócios e grandes empresas, não é? Por isso, o Estado brasileiro, embora tenha demorado, ofereceu uma resposta. E vocês estão aqui essa noite para avaliar essa resposta, que foi a medida provisória 927. Na avaliação sua, Fábio, como é que a MP 927 impactou as relações coletivas de trabalho? Ela ajudou, dificultou? Como foi? Antes disso, eu só queria registrar algumas presenças do Vanderlei Marques, do Mário Gomes, aqui registrando. Boa noite, Mário. É um prazer tê-lo conosco aqui na audiência. O Cláudio, a Valdenice Sete, a Luciana Gradovski, todos aqui acompanhando o nosso bate-papo, além de outros, a Valdenice Sete, além de outros que estão participando, assistindo no YouTube e no Facebook. Não deixe de se registrar. Você que está aqui também participando pelo Instagram, não deixe de participar da nossa atividade que está nas redes sociais. Vejam aí, @Instituto Edésio Passos, no Instagram, no Facebook, no YouTube, todos eles estão aí, e a gente mais com o Instagram gravando esse nosso bate-papo. Mas como falava, eu perguntava a você, Fábio, como o Estado brasileiro respondeu nas relações de trabalho com essa MP 927? Essa medida provisória impactou de que modo e de que forma nas relações e naquilo tudo que você vem acompanhando localmente? Bom, seguindo aí a sua linha, né, de citação musical, né, eu gostaria de citar aqui, né, o nosso poeta Marcelo Yuca, né? Paz sem voz não é paz, é medo.
E eu acredito que as medidas provisórias, né, tanto a 927 quanto a 936, na verdade, elas tentaram pacificar algumas questões, mas através do medo. E esse medo, infelizmente, referendado pelo Supremo Tribunal Federal na DI 6363, a partir do momento em que se reconhece a constitucionalidade da possibilidade de redução de salário e de suspensão do contrato de trabalho sem a participação das entidades sindicais, contrariando toda a lógica existente no ordenamento jurídico pátrio, né, de forma sistemática, até mesmo lá no artigo 611-A da CLT, no parágrafo 3º, onde se fala expressamente a nível infraconstitucional da necessidade de negociação coletiva para redução de jornada e redução de salário, né? Então, essa música, né, esse trechinho aí me fez refletir muito quando a gente se depara com a resposta do Estado brasileiro em plena pandemia nas relações coletivas. Porque dentro da análise que nós conversamos um pouquinho aqui antes de começarmos a live, né? Se você tem trabalhadores retraídos, tentando apenas e tão somente manter os seus empregos, qual é a possibilidade que esse empregado terá de firmar algum acordo efetivo com o seu empregador? Me causou muito espanto e um incômodo importante o número de vezes que a palavra acordo está tanto na medida provisória 927 quanto na medida provisória 936. Ao menos aqui dentro da nossa realidade mineira, aqui pode ser que eu esteja errado em outras regiões do país, mas acredito que não, né? Ouso a dizer que não. De fato, não existe acordo entre empregado e empregador. Existe uma sujeição a uma determinada condição que é colocada. Esse é um princípio básico do próprio reconhecimento da hipossuficiência do empregado na relação de emprego, né? Desde a reforma trabalhista, que, na verdade, também no meu entendimento, ela não é a Lei 13.467, a reforma trabalhista tem sido um processo no Brasil, a reforma trabalhista tem sido uma política sobre o trabalho no Brasil, né? Ela tenta civilizar o direito do trabalho no sentido de aproximá-lo do direito civil, onde você tem uma igualdade formal entre as partes, né? Então, acordo para banco de horas, acordo para antecipação de períodos futuros de férias, acordo para antecipação de feriados religiosos, acordo para redução de salário, acordo para suspensão. Qual acordo efetivamente os trabalhadores podem fazer em um período de pandemia? Sendo certo que nem mesmo aqueles que possuem vínculo empregatício estão conseguindo, em sua totalidade, ter acesso a esse pequeno benefício emergencial que está sendo pago àqueles desalentados. Então, quando se depara com a resposta do Estado em relação às relações sindicais, ela é a pior possível, porque ela retira do diálogo social o fator que pode auxiliar o empregado em uma relação já naturalmente desequilibrada. E esse fator, queiramos ou não, é uma atuação séria e responsável das entidades sindicais. Legal. Isso tudo que você coloca nos faz refletir de que o governo federal apostou na relação direta entre patrões e empregados, sem a mediação dos sindicatos, né? Inclusive, esse foi o grande debate no Supremo Tribunal Federal. Será que, Ronilson, em tempos de pandemia, nós teríamos um direito do trabalho de exceção que deixaria em suspenso as regras da Constituição, da CLT, as regras gerais, para aplicar um direito específico?
É isso que queria transmitir a MP 927, Nilson? Então, Sandro, costumamos falar, né, agora, em tempos de pandemia, de jurisprudência de crise, né? Cada situação que tem que ser criado, tem que ser visto com várias jurisprudências em vários sentidos. Mas, como disse o doutor Fábio anteriormente, estava fazendo uma conta aqui da emenda 103, que é a emenda da reforma da Previdência do ano passado. Desde essa 45 que eu estava citando, se passou 15 anos. E foram 58 emendas, só emendas constitucionais, né? Em torno de mais de 3,86 emendas por ano, né? Só de emendas constitucionais. Fora as MPs, que deixam a gente bem louco, né? Ano passado, tive a oportunidade de dar algumas aulas de revisão da prova da ordem sobre direito do trabalho, e realmente as medidas provisórias deixam totalmente desorientados, e cada dia surge uma nova, né? Eu me lembro que tem aquele dizerzinho, aquela charge que fala que não consigo dormir por causa da medida provisória, né? Sonhando com a medida provisória. Mas, enfim, referente à MP 927, é claro que houve uma interferência estatal plena. Ainda se viesse e dissesse para nós, não, ó, vocês dão o reajuste do NPC e depois vocês conversam sobre o restante. Mas não, foi uma forma simplesmente, ó, adia 90 dias, deu autonomia para o patronal, né, totalmente para o patronal prorrogar 90 dias, e não deu uma solução para nós, infelizmente, né? Então, sem falar na questão da 936, né, que dá outra live, né, que o pessoal tem muitas dúvidas, né? Eu fiz 2 vídeos referente a isso. Hoje que estava conversando com a presidente do Sindicato da Saúde, que estavam reduzindo a jornada dela, e o pessoal, infelizmente, tem orientado no sentido, vai ser pago 50% do teu salário pelo auxílio. Eu falei, não, o auxílio não é 50%, é 50% do valor que tu teria direito ao seguro-desemprego, ou seja, em torno de 80%. Então, daí a hora que eu falei para ela, vai ser tanto dela, não, mas então vai reduzir bastante. E, sem dúvida, houve uma interferência estatal plena, sem eficácia, né, na nossa prática, que no nosso dia a dia não trouxe nenhuma eficácia. O aspecto simbólico que a alteração legislativa traz, mas muito mais do que isso, o recado que o governo dá para trabalhadores, empresas e sindicatos de como ele pretende atuar num momento de crise, né? A MP 927 já veio atrasada, a 936 ainda mais, né? Porque as empresas ansiavam por alguma forma de suspensão do contrato de trabalho. Aliás, a 927 trouxe o malfadado, malsinado, artigo 18, que teve duração de 1 dia, né? Não sei se vocês lembram, e que caiu no dia seguinte por absoluta pressão do Congresso Nacional diante do absurdo que era, né? Você suspender o contrato de trabalho sem nenhuma contrapartida, era determinar que o sujeito ficasse em casa passando fome, né? Então, mas a reação do governo a isso veio 2 semanas depois, criando um ambiente de instabilidade, dificuldade para empresas, trabalhadores e sindicatos. E aí cria uma regra de pagamento do benefício emergencial, que nada mais é que o seguro-desemprego durante a contratualidade, né? O seguro de emprego com o fundo de amparo ao trabalhador, mas que trouxe efetivamente mexidas importantes e que estabelecem prazos, né? É importante que a gente lembre disso, né? A MP 927 trata de regras especiais para os contratos de trabalho que têm contagem, muitas delas, a partir de janeiro de 21, vide o banco de horas, né? Então, nós teremos um banco de horas que pode ser de janeiro de 21 a junho de 22, né? Que é os 18 meses a contar do término da pandemia, que já tem data pré-fixada,
que em tese é 31 de dezembro. Oxalá isso seja verdadeiro, né? Que antes, bem antes disso a pandemia termine, né? Mas é importante as reflexões que vocês trazem à luz das experiências e do trato profissional de vocês, porque enriquece a reflexão de todos nós sobre esse tema das negociações coletivas e da pandemia. Antes de passar para o próximo ponto, eu vou fazer uma provocação a vocês, e não combinei com vocês isso previamente, mas é fácil de responder. O que vocês têm durante... Eu não sei como é que está o sistema de trabalho de vocês, se está tudo home office, se está meio home office, meio no escritório, ou só escritório. Como é que vocês fizeram essa transição, ou não fizeram? Continua tudo igual. Como é que ficou para você, Fábio? Bom, aqui nós ficamos efetivamente em home office, seguindo a quarentena, né? Até mesmo o funcionamento, né, dos escritórios de advocacia em Belo Horizonte ainda eles não podem, né, funcionar de forma aberta ao público, mas seguindo, né, as orientações aí da Organização Mundial de Saúde, em que pesa as tentativas governamentais de confusão mental, né, da população brasileira. Inevitavelmente, né, no nosso dia a dia profissional, durante a pandemia, por 4 oportunidades, né, até razoável, considerando que a gente já está nisso desde 16 de março, né, a gente fez alguns atendimentos muitíssimo pontuais, mas, da mesma forma como nós estamos aí numa conexão Belo Horizonte, Curitiba, Pato Branco, temos atendido os clientes, né, normalmente, utilizando as plataformas digitais, né, e na minha ocupação acadêmica, aulas virtuais seguindo o nosso semestre letivo normalmente. Legal. E me conta uma coisa, e no meio desse teu trabalho em home office, quando bate aquela nostalgia, a saudade, porque o trabalho, indiscutivelmente, é um espaço de sociabilização das pessoas. O cafezinho, aquele bate-papo, a análise dos processos, enfim, a aula, o intervalo com os alunos, com os professores, isso tudo faz muita falta para a gente. E quando isso bate, essa saudade, como é que você tem enfrentado? Com música, com leitura, com Netflix, com filme? O que você tem feito nessas horas que, eventualmente, você interrompa, ou está em descanso, ou está em intervalo? Como é que você tem feito, Fábio? Bom, a leitura e os estudos, né, estão sempre presentes aí da nossa trajetória, primeiro porque a gente gosta, né, e segundo porque é necessário, e como o doutor Ronilson disse, as medidas provisórias também não nos deixaram descansar muito, né, e eu ainda... neste momento eu tenho um desafio ainda maior, porque eu tenho aqui um bebezinho de 6 meses, então o tempo está cada vez mais escasso. Legal, legal. Eu quero registrar aqui as presenças do Benedito Alemão, do Mário Gomes, já registramos, a Alexandra Amaral, o Hélio Rocha, o João Carneiro e o nosso querido Joelcio Nils, nosso colega de comissão de Direito Sindical e que mora em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Meus queridos, e Ronilson, como é que você tem feito nessas horas em que bate aquele banzo, aquela saudade de estar junto com os amigos, ou de estar no escritório, ou de estar numa reunião presencial com os sindicatos? Como é que você tem contornado essas dificuldades de sociabilidade que a pandemia nos impôs? Então, Sandro, aqui em Pato Branco, desde começo de abril, nós estamos com o escritório funcionando, com algumas restrições, né? Distanciamento, etc. e tal, atendendo muito poucas pessoas, né? A maior parte fazendo atendimento virtual. A maior parte das reuniões usando muito o WhatsApp. Hoje, de tarde, fizemos uma reunião, uma assembleia da categoria Database através de Zoom e WhatsApp, votação pelo WhatsApp, mas está uma correria muito mais do que era antes, porque antes eu tinha que ir para Curitiba, ir para as reuniões, né? Ficava um determinado tempo, né, na estrada. Agora está uma coisa muito corrida, muito
Até imaginei que diante dessa pandemia diminuiria o trabalho, mas, porém, cresceu muito, né? Inclusive, fui contratado por um sindicato que tivemos a junta governativa eleita através de assembleia online. Estou prestando assessoria para eles, tem bastante demanda. Hoje surgiu uma coisa bem atípica, né, também, de um sindicato dos professores de Francisco Beltrão também, mas estamos bem corrido e, claro, não é a mesma coisa, né? A questão da presença humana, vi uma reportagem que, principalmente nós brasileiros, muito contato físico, né? Muito apertar a mão, muito abraço, né? Isso faz muita falta, né? O churrasquinho também, né? Faz bastante falta também. Sem dúvida, sem dúvida. Queimar um osso faz bem, né? Me contem uma coisa, seguindo a nossa reflexão, e agora começo novamente com o Fábio, como é que você tem sentido, Fábio, as questões de meio ambiente do trabalho, né, nesse período da pandemia, né? Já estão saindo notícias Brasil afora, né, de contaminações coletivas ou contaminações comunitárias, né? Os termos têm sido esses, basicamente, né? Especialmente nos frigoríficos. Eu tenho presenciado aqui na minha atuação profissional problemas na revenda de postos de gasolina, de combustíveis, que também tem tido casos de contaminação, e você, pela tua experiência profissional de atender o segmento metalúrgico aí em Belo Horizonte, como é que você tem ouvido falar e como é que os sindicatos e as empresas têm enfrentado a questão preventiva, né, que é disso que se trata, do meio ambiente laboral em face ao Covid? Bom, sobre o meio ambiente de trabalho, a nossa situação aqui, ela é bastante curiosa, né? Obviamente que eu vou compartilhar aqui com vocês alguns problemas, né? Mas a gente precisa pontuar que existem empregadores sérios, né? Empresas com estruturas mais relevantes que conseguem, sim, estabelecer procedimentos de segurança consistentes, né? E aptos a proteger os empregados em relação à contaminação do Covid-19. Mas, de uma certa forma, eu não poderia deixar de pontuar o total descrédito que alguns empresários dão para a situação da pandemia instalada no Brasil, talvez motivados pelo desalinhamento do governo federal e de algumas prefeituras, ou até mesmo alguns estados, mas é uma realidade que acontece. A título de exemplo, tanto aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, onde nós temos uma concentração muito grande de indústrias, né? Aqui nos metalúrgicos, a gente sempre fala metalúrgicos de BH Contagem, porque Contagem é da região metropolitana de Belo Horizonte, tem um parque industrial gigante, né? Se considerarmos, inclusive, a nível de Brasil, foi necessária a interposição de uma ação, né, para que a gente pudesse garantir medidas sanitárias, né? Até os colegas que comigo lá trabalham foram os responsáveis pelo ajuizamento dessa ação. Eu fui responsável pelo ajuizamento dessa ação a nível de Estado, representando as federações metalúrgicas, para que se garantisse incrivelmente máscaras de proteção, álcool em gel, lugares para lavar a mão e afastamento de pessoas em grupo de risco. Eu digo inacreditavelmente porque eu não consigo conceber como que uma empresa se organiza sem tomar os cuidados com a vida humana. É preciso que nós pontuemos isso. Tanto é que essas medidas judiciais que foram adotadas foram capa aqui do site do TRT da Terceira Região, dentro do setor da metalurgia. Felizmente, durante esse processo da pandemia, ao longo dos meses, nós conseguimos celebrar convenções coletivas contemplando a maioria
dessas medidas que foram conseguidas em sede de tutela de urgência, que acabaram sendo incorporadas nas normas coletivas e houve uma compreensão da representação patronal sobre a necessidade de se adotar procedimentos de saúde. E também, lamentavelmente, devo compartilhar com vocês a existência de um óbito, né, em uma indústria metalúrgica decorrente da contaminação pelo Covid-19, e isto, inclusive, provocou isolamento de diversos outros trabalhadores, né, que exerciam as suas atividades juntamente com essa trabalhadora. Então, percebam que logo no início da pandemia foi necessária uma intervenção judicial das entidades sindicais. Um fato, de uma certa forma, lamentável, porque não se precisaria, né, acionar o Poder Judiciário para você cuidar da vida humana, mas, de uma outra perspectiva, é um fator positivo, porque demonstra a atenção das entidades sindicais em relação a esses trabalhadores. E uma situação que nós pontuamos aqui em relação à indústria, porque esse é o nosso âmbito de atividade, mas também os empregados da saúde sofreram muito para que conseguissem ter equipamentos de proteção diferenciados, locais para que pudessem ficar e não levar o Covid para suas casas. Isso é bem importante, Bruno, porque a atuação preventiva e, por vezes, até repressiva, via ações judiciais, se fez efetivo e necessário, né? Isso que eu queria dizer. Eu confesso a vocês também que percebi que, no começo, muitas empresas de boa fé mesmo não tinham como sequer adquirir os equipamentos, que não havia disponibilidade. Havia esse problema no início da pandemia, mas que foi sendo superado logo em seguida. Por isso, é exemplar e é motivo de orgulho e de elogio a atuação das entidades sindicais que atuam de forma a preservar o meio ambiente de trabalho rígido, né? Meio ambiente de trabalho que proteja a vida. Sem vida, não tem economia, não tem empresa, não tem emprego, né? Isso é fundamental. Tem duas questões que apareceram, do Bruno Arantes. Gostaria muito de saber como agir com empresas que estão se valendo das MPs, mas não foram afetadas pela pandemia. E tem uma segunda pergunta, que também foi disponibilizada, que eu queria ler, a pergunta do Rômulo, que diz assim: trabalho fora do escritório, em home office, é um desafio muito grande, principalmente neste cenário de Covid-19, em que ninguém estava preparado, mas tem sido um grande aprendizado para todos nós. Certamente, Rômulo, o aprendizado do Covid-19, plataformas, tecnologias, reuniões à distância, assembleias virtuais, isso tudo tem sido, nas relações coletivas de trabalho, um aprendizado constante. Mas, por aí, Ronilson, no sudoeste do Paraná, como é que tem sido as questões preventivas por parte das empresas, ou, eventualmente, as repressivas por parte dos sindicatos, Ministério Público, no sentido de garantir o direito dos trabalhadores a ter um meio ambiente rígido, com equipamentos de proteção, para que não se contaminem no local de trabalho? Como é que tem sido a tua experiência aí no Sudoeste? Então, Sandro, só para dizer que aqui em Pato Branco, hoje temos 32 casos confirmados, né? Agora estão começando a testar mais trabalhadores, vai começar a aumentar esse número, né, de trabalhadores com Covid. Na questão da saúde, que eu atendo 2 sindicatos da área privada, do setor privado, tem essa questão de discussão de EPIs, né? Houve uma demanda inicial, a priori conseguiram os EPIs. Tem algumas discussões referentes à questão do grupo de risco, né? Alguns específicos que não... Há decisões, inclusive, do escritório do nosso amigo Joelcio, ali de Curitiba, no sentido de que tem que afastar o grupo de risco do primeiro atendimento daquele pessoal que está na chamada linha de frente, né?
Então, nesse sentido, tem alguns pontos específicos aqui de Pato Branco, né, que a gente oficiamos, e se não houver resultado, nós vamos provavelmente, na via judicial, fazer demanda. Fiquei sabendo hoje também em Francisco Beltrão, também, que tem caso específico nesse sentido, que alguns hospitais não houve a separação do atendimento do Covid, né? Então, aquele trabalhador que está num pronto-socorro, por exemplo, não tem como se saber se tem o Covid ou não, né? Se está infectado ou não. Então, não tem como deixar um trabalhador do grupo de risco, né? Nesse primeiro atendimento. O Ministério Público do Trabalho aqui na nossa região tem ajudado bastante nesse sentido. Inclusive, foi criado um grupo de trabalho deles a nível nacional e nível estadual, que chamou, inclusive, uma reunião online esses dias, no sentido de que de todos os trabalhadores da saúde, tanto privado quanto público, né, para que responda até um questionário deles, depois a gente pode disponibilizar para vocês, um questionário que pode ser feito de forma anônima, para que eles mapeiem, né, esses locais de trabalho do pessoal da saúde, né? Se tem equipamento, se não tem equipamento, se está separado, se não está separado, para que seja verificado até questão de políticas públicas, né, de recursos, né, para o combate da pandemia. A questão também, houve algumas questões específicas quanto a professores municipais, algumas questões até curiosas, por exemplo, de Palmas, que eu atendo, a equipe pedagógica, semana retrasada, foi chamada toda a equipe pedagógica para retornar para a escola, sendo que pode ser feito através de forma de teletrabalho, né? Então, através da atuação com o Ministério Público do Trabalho, que eu emiti uma orientação no sentido que de extrema necessidade, só que seja presencial. Então, o município retornou. Hoje tivemos conhecimento de um caso bem atípico, que eu digo que no início até eu fiquei pensando o que vamos fazer com essa situação. Tem o município de Francisco Beltrão, ele deixou um Centro Municipal de Educação Infantil aberto para atender os filhos de profissionais de saúde, né? Então, são 35 crianças, em torno de 13 professores que estão nessa situação. No entanto, a gente sabe da dificuldade do profissional de saúde de conseguir um local para o filho deixar, mas a gente também sabe que todos os outros profissionais têm essa mesma dificuldade, e principalmente o grupo de risco, que é a criança, né? A contaminação da criança. Não tem como ficar uma situação dessa específica seja filho de profissional da saúde, seja filho de metalúrgico, seja filho de juiz, de advogado. Infelizmente, nós vamos tomar as providências para que não ocorra isso, né? Está desobedecendo até um decreto estadual no sentido de que não pode ter, né, a escola, né? Claro, tem a questão de contaminação dos professores também, mas muito mais além a questão de contaminação dessas 35 crianças, né, que não poderiam estar no mesmo ambiente, né? Então, são N situações que vai surgindo no dia a dia, que estamos atuando, e de forma, algumas com medidas judiciais, outras não. Bom saber disso. Saber que também o poder público, de alguma forma, está se envolvendo na construção de soluções e saídas, que, por vezes, eu digo a vocês que nem a solução só repressiva, ela não resolve o problema. Se não tiver integração efetiva dos atores sociais, dos sindicatos profissionais, das empresas, discutindo soluções, a saída repressiva nunca é a melhor, né? Sempre vai trazer uma solução que resolverá eventualmente parte do problema, né? Isso é importante que a gente registre. A Valdenice registra aqui a sua participação.
realmente o efeito é cascata. Quando em nível nacional, o administrador chama uma pandemia de gripezinha, o que se esperar dos demais? A meu ver, temos que ir para a justiça garantir o direito à vida. A Valdir acho que fala de Francisco Beltrão. É verdade, em alguns casos não tem outra saída senão buscar o judiciário mesmo e procurar as entidades profissionais que passam a defesa dos interesses. Mas, por vezes, existem ou sindicatos patronais ou empresas que têm um grau de comprometimento e consciência que auxiliam na construção de saídas pactuadas e consensuadas, não é? Uma outra questão que eu queria perguntar para você, Fábio, qual foi o filme ou série bacana que você assistiu durante a pandemia? Olha, eu fui um adepto das séries, né? Já tardiamente. Eu fui ver a minha primeira série, foi aquela Prison Break. Eu achei um negócio assim fantástico, mas aí quando eu fui comentar com um amigo e tal, ele falou, tá, mas essa série aí já tem 3 anos já, você tem mais não sei quantos capítulos para poder ver, eu todo empolgado achando que era uma coisa assim, né, nossa, tô super na moda e tal. Mas aí atualmente eu estou vendo uma série que se chama The Blacklist, que é a investigação, né, de crimes, etc., lá de um criminoso contumaz que se alia ao FBI para denunciar alguns crimes e tal. Eu procuro efetivamente me divertir, né, quando eu estou vendo assim séries e tudo. Agora, tem um documentário interessante, né, que aí já é algo mais voltado para a nossa área mesmo, que se chama American Factory. Ele trata da produção, né, do trabalho, da relação entre a China e os Estados Unidos e como os trabalhadores ficam dentro dessa escala produtiva absurda. Então, se alguém aí durante a pandemia puder assistir lá o American Factory, eu recomendo, é muito legal. Indústria Americana ganhou o Oscar de melhor documentário esse ano. É uma reflexão muito interessante, né? É muito legal que a gente possa refletir sobre essa situação e até mesmo fazendo um paralelo com todas as situações, né, que nós estamos nos deparando, né? Até acredito que depois da pandemia, os trabalhadores por aplicativo, né, que eram considerados os trabalhadores invisíveis por alguns, agora eles não são mais invisíveis, eles até ultrapassaram a visibilidade para ser a evidência geral, né? Até em um encontro virtual como este, eu indaguei. Imagine só se os trabalhadores da Uber, do iFood e de qualquer outro resolvessem fazer uma greve, um movimento coletivo por melhores taxas de entrega. Como nós sobreviveríamos, sobretudo aqui nos grandes centros urbanos? É verdade. Eu quero registrar a presença do William Diego Fortunato, do Sérgio Stilista, meu querido amigo, que é engenheiro, agrônomo. O Ronilson, o que você assistiu aí nesse período de pandemia? Assistiu, leu ou ouviu de mais interessante? Então, Sandro, estou treinando essa pergunta, né? Que é essa pergunta clássica tua, né? Desde ontem de noite, né? Mas então, assim, ó, como bom descendente de italiano, sou muito curioso, né? Tenho, além da questão de coisas técnicas, mas em casa eu estou lendo o Homo Deus, o segundo do Yuval Harari, né? Allan Kardec, O Céu e o Inferno. E de cabeceira eu tenho Yoga para a Era Moderna. Aí tenho colocado em dia alguns projetos, né, de planta e jardinagem, que eu gosto bastante, madeira, inclusive, que a minha esposa quase fica louca comigo, que eu encho lá a garagem de madeira, né, e deixo lá algum tempo lá até fazer os projetos. Sou bem eclético, né, eu ouço bastante também o rock gaúcho, Engenheiros, Nenhum de Nós, recordando algumas músicas tradicionalistas gaúchas, Renato Borghetti, ressuscitei o Pulse, né, do Pink Floyd, que fazia anos que não escutava também.
assistindo, dizer para o Fábio que coloca em dia as tuas séries bem, porque depois tu só vai assistir Peppa, tá? Que atualmente, geralmente, é Peppa, que não tem muita discussão, que a minha filha tem 3 anos, né? Então, geralmente é Peppa. Então, ela ganha, geralmente, na discussão. Mas, quando ela dorme, a gente assiste alguma coisa, um filme para indicar, principalmente para aqueles que querem ressuscitar a intervenção militar, né? É O Milagre da Cela 7, que é um filme bem, bem interessante. Então, entre Peppa Pig e Nenhum de Nós, você vai transitando nesses mundos, é isso, Nilson? Eu queria fazer uma complementação aqui, né? Porque aqui em Minas, né? Todo mundo sabe que eu também tenho uma grande qualidade, sabe? Eu sou torcedor fervoroso do glorioso Clube Atlético Mineiro, entendeu? Então, se vocês quiserem ver um seriado, né? Assistam a Copa do Brasil de 2014 ou então a Libertadores de 2013, tá? Fica essa sugestão aí também. Olha, a final da Libertadores era para cardíacos, a final do eu assisti essa final. O Ronilson é um torcedor fanático do Caxias. Ah, não é do Caxias. Qual é mesmo, Ronilson? Não, do Internacional. O Santos tá faceiro, né? Campeão de novo, né? No domingo, né, Sandro? Claro, eu fui campeão no domingo, meu time foi campeão brasileiro de 85, mas a fase é tão ruim, gente, que a gente fica receoso que, quem sabe, no reprise o time pode perder, né? Mas isso tudo a gente supera. Mas, gente, voltando para o nosso último tópico para encerrar a nossa live, como é que tem sido as experiências de vocês, das formas de consulta, de democracia interna, de democracia sindical, nesse período da pandemia, né? Seja para montar pauta de reivindicações, seja para prestar contas da negociação coletiva, ou eventualmente deliberar. O que vocês têm utilizado nesse caminho de soluções presenciais ou virtuais para a democracia sindical, enfim, como é que foi exercida nesse período da pandemia, Fábio? Bom, essa é uma demanda sindical que está acontecendo e que a gente está tentando se adaptar da melhor forma possível, né? Eu vi o doutor Nilson mencionando a realização de assembleias virtuais. Nós estamos fazendo assembleias virtuais também, inclusive processos eleitorais, né, de entidades sindicais, onde se tem ou algumas necessidades estatutárias relativas à assembleia. Então, as soluções elas têm sido buscadas de forma a facilitar o acesso dos trabalhadores. E também, muitas vezes, dentro da nossa realidade, nós não costumamos refletir sobre isto, mas muitas pessoas ainda têm dificuldade ao acesso tecnológico, né? Nem todos têm uma internet de qualidade em casa para poder participar das coisas, então, facilitar o acesso é a melhor forma possível. E aí, alguns programas têm sido utilizados de forma a identificar o CPF do trabalhador ou a sua matrícula sindical para poder votar e a gente obter um relatório consistente em relação à aprovação daquilo que foi deliberado. Isso, principalmente em acordos coletivos de trabalho com efeitos, né, muito específicos e que a gente precisa de uma proximidade muito grande do trabalhador. E num outro ponto de análise, algumas dificuldades têm sido experimentadas perante os cartórios, né? Porque muitas vezes tentam seguir a letra do estatuto e acabam não convalidando, não levando a registro alguns atos que são levados a efeito pelas entidades sindicais durante o período de pandemia, o que eu considero um retrocesso, e a gente espera que as entidades cartorárias possam refletir, né, e partir da boa-fé também dos sindicatos que têm aí processos eleitorais para poder fazer, algumas tutelas relativas à extensão de mandatos sindicais têm sido feitas também perante o Poder Judiciário, diante
dessa não comunhão de análise com as entidades cartorárias, porque os sindicatos, de forma alguma, poderão ficar acéfalos, né? Principalmente durante a pandemia, onde você tem acordos específicos para poder fazer, reposição de database, né, em cenários muito difíceis, e não tem sido uma tarefa fácil, né? Eu acredito que é um papel, inclusive, das centrais sindicais, né, para que tentem se debruçar nas suas reuniões jurídicas. Eu, por exemplo, participo aí do coletivo nacional da CUT, né? A gente tem que se esforçar cada vez mais para tentar trazer sugestões, né, dar direcionamentos para que as entidades sindicais consigam sobreviver neste tempo. E isso alinhado à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, que, pelo menos a meu ver, né, com toda a vênia aos valorosos profissionais que ainda lá estão vindos aí do Ministério do Trabalho, é um Frankenstein que a gente está tendo que enfrentar no dia a dia, pessoas que não têm o traquejo da vida sindical, da mediação, né, sindical, e a gente espera que nós possamos superar esse período o mais rápido possível para evitar, né, quanto menos intervenção estatal, melhor, que é aquilo que nós estávamos conversando, que às vezes a busca de uma tutela jurisdicional talvez não seja a mais adequada e não seja aquilo que a entidade sindical necessite. Esses problemas surgiram e surgirão agora no decorrer da pandemia, né? Se, por um lado, você está limitado a reunir as pessoas, você tem negociações coletivas que precisam ser validadas ou convalidadas. Eu até te mandei agora um parecer que a gente elaborou no âmbito aqui da Comissão de Direito Sindical, tentando construir algumas saídas e soluções, mas creio que, sobretudo, essa questão que você fala do relacionamento com os cartórios, né? Não é possível que eles não consigam enxergar que as pessoas estão tentando viver durante a pandemia e exercer a democracia dentro dos seus limites. Se até as eleições já se cogita, as eleições municipais já se cogita a possibilidade de adiá-las, imagine as entidades sindicais que são associações representativas e precisam prestar contas ou convalidar os seus atos por meio da Assembleia, precisam ter algumas mediações e proporcionalidades aplicáveis a esse período de pandemia, por óbvio. Então, por isso, tuas observações são muito importantes e necessárias para a nossa reflexão. O Nilson, como é que tem sido aí na região sudoeste enfrentar esse problema da democracia sindical, da convalidação de atos, as assembleias ou até eleições, né? Antes disso, o André disse que você é um grande advogado e, além disso, é um DJ dos Pampas gaúchos, né? Muito bem. Bem, André. O André, querido André, presidente do Instituto Adésio Passos, aqui acompanhando a nossa atividade. Responde lá, Ronilson. Viu, Sandro? Assim, eu costumo dizer, no sentido de que o mundo pós-globalizado, a era digital, né, que tem nos tornado, tem afastado muito, mesmo antes da pandemia, tem afastado muito o trabalhador do movimento sindical. Na nossa região aqui, assembleia com 50 ou mais trabalhadores é assembleia que tem bastante gente, tem um público bom. Essa questão de, não só no movimento sindical, mas tudo que demanda questão coletiva, questão de, por exemplo, igreja, tudo que demanda clubes, associações, tudo que demanda questão coletiva, nesse nosso mundo está se tornando cada vez mais difícil. Eu digo sempre disse para os dirigentes sindicais que o movimento sindical precisa se reinventar. E, sem sombra de dúvida, essa questão da pandemia hoje é a hora de se reinventar, seja através da Assembleia, seja virtual, seja da forma que o doutor Fábio já nos comentou, mas, sem sombra de dúvida, temos que nos reinventar como movimento sindical, como dirigente sindical. Claro que aquela questão de trabalho de base
se torna cada vez mais complicado diante de toda essa situação. Mas eu tenho falado para os dirigentes sindicais, que sempre falaram pós-reforma trabalhista, que está difícil, que sempre colocou no sentido que está difícil. Mas eu perguntei para eles, mas quando que foi fácil para o movimento sindical a atualidade fácil, se tornou uma era fácil? Nenhum momento o movimento sindical tem altos e baixos, tem agora a questão pós-reforma trabalhista, com certeza, um momento bem complicado, principalmente para a questão do custeio, mas o movimento sindical tem que se reinventar. É claro que, através, de repente, a própria questão da tutela coletiva, né, fazendo propaganda do nosso livro também, mas na prática, alguns sindicatos, a grande maioria dos sindicatos tem feito votação online, né, usando muito o WhatsApp, embora tenham alguns tentando usar o Zoom, mas ainda é muito, como disse o doutor Fábio, ele não tem aquele treinamento, né, não tem aquela disposição de conseguir entrar, etc. e tal. Alguns trabalhadores têm uma certa idade, alguma dificuldade, né, mas creio que, principalmente aos dirigentes sindicais que estão nos ouvindo, que chegou a hora de se reinventar, sim, temos que fazer. Um caso específico de um sindicato aqui que eu atuo, que está fazendo algumas reuniões, mas com distanciamento, com máscara e tal, separado e tal, né? Mas a grande maioria estão usando bastante o WhatsApp, que até tenho imaginado restringir aquela questão do WhatsApp, porque muitas vezes tu está fazendo, daí tu tem que parar uma petição para dar atenção ali para aquela questão do WhatsApp. E principalmente eu falo que, com certeza, eu e a minha esposa também sofre da síndrome do pensamento acelerado, né? Que tu não consegue se desligar à noite também, né? Isso tem feito e tem surgindo muitos problemas para todos os trabalhadores no sentido da questão de problemas psíquicos, né? Psicológicos, né? Então, mas chegou mais do que na hora do movimento sindical se reinventar e usar as ferramentas que nós temos disponíveis, né? Sim, sem dúvida. A democracia digital veio para ficar, aprender com toda a organização da sociedade, né? Hoje você já pode votar com o seu celular na mão, apresentando o título de eleitor eletrônico, você pode fazer operações bancárias, pode ouvir música. Não é possível que a gente não possa ter a cidadania sindical também mediada pelas plataformas e equipamentos eletrônicos, né? Esse é um desafio, sim, que as centrais sindicais, as confederações, federações, mas principalmente os sindicatos devem ter em mente daqui para frente, nesse processo que vai restringir indiscutivelmente a aglomeração de pessoas. Isso é um fato que é inexorável, pode ser mais tempo ou menos tempo, mas é uma realidade que os sindicatos vão ter que enfrentar e tratar. Minha gente, o tempo passou, já temos mais de 1 hora de live. O Mário já fez, inclusive, um sorteio de livro, sorteou o livro Processo Constitucional e a Reforma Trabalhista, coordenado pelo Dr. Fábio, pelo Francisco Rabelo e pelo Carlos Henrique, e o sorteado foi o Cláudio Cal. Né? Então, Mário, agradecemos aí a gentileza de nos fornecer esse livro, que foi sorteado, e o ganhador é o Cláudio Cal. Meus amigos, foi um prazer, uma honra e uma alegria tê-los nessa noite. Vocês viram, como disse a vocês, a hora passa voando, foram muitos temas, mas que revelam a capacidade, possibilidade de síntese e reflexão do Dr. Fábio Moreira, com os comentários do Ronilson. Agradeço muito a possibilidade de tê-los aqui conosco nessa noite, em nome do Instituto Edésio Passos e da editora RTM, nesse projeto Prosa com o autor. Dr. Fábio, não sei se gostaria de fazer suas observações ou saudações finais aí àqueles que nos acompanham. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez a todos que estão nos acompanhando, agradecer ao querido Mário pela
pelo convite. É uma honra estar aqui com o professor Sandro Lunardi, com o professor Ronilson, né? Eu me sinto efetivamente muito honrado de estar aqui ocupando um espaço que já foi ocupado por ilustres professores e colegas aqui das Minas Gerais, doutora Ellen, doutora Maíra, doutor Mastúlio, né? São pessoas que nós temos aqui na mais alta consideração na comunidade jurídica do direito do trabalho em Minas Gerais. Aproveito aqui essa saudação inicial apenas para dizer que dentro desse estado de coisas que nós estamos vivenciando, acredito que a negociação coletiva seja uma saída muito importante. Quando a gente fala de reinventar, eu costumo dizer que a negociação coletiva, mais do que um mecanismo de se criar direitos e obrigações, é uma forma da gente cuidar das pessoas. Então, que as entidades sindicais possam se reinventar no sentido de cuidar das pessoas, porque se elas assim fizerem, elas serão cada vez mais legítimas e cada vez mais representativas. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela honra da atenção, professor Sandro, professor Ronilson, um forte abraço. Obrigado, doutor Fábio, obrigado pela participação e obrigado por dedicar o seu tempo para essa live. Ronilson, qual é a sua saudação final para todos nós? Então, Sandro, no movimento sindical, eu já estou há um bom tempo, de suma importância na questão da negociação coletiva, né? De se criar a questão de mediar não evitar a judicialização, no sentido, como o doutor Fábio falou mesmo, negociação, né? Também se criar alguns mecanismos dentro do próprio movimento sindical, nesse sentido de que é necessário hoje conciliar, o mundo todo está indo para esse sentido, o mundo do direito está indo nesse sentido, né? Claro que dentro dos limites, né? Não há como, por exemplo, negociar alguma coisa com algum acordo coletivo ou convenção coletiva abaixo da lei. Isso, de forma alguma, né, deve ser admitido. Mas alguns mecanismos que se fortifiquem dentro do movimento sindical, no sentido de que se busque cada vez mais, não só a questão da negociação salarial, que muitas vezes o próprio trabalhador imagina que o sindicato só negocia isso, né? O que não é verídico. Há muito, principalmente agora está se tornando muito evidente da questão da segurança do trabalho, da saúde do trabalho, né? Então, é de suma importância que se crie algum mecanismo, seja através da própria questão da tutela coletiva, né? Mas no sentido de que se evite, de que se crie a própria mobilização no sentido de meios para se evitar judicialização, que nós sabemos que pode ter várias formas, né, de jurisprudência. Agradecer aqui a oportunidade, né, o Sandro, o André, e também mandar um abraço para todos os amigos que estão nos ouvindo, e também mandar um abraço para minha filha Júlia, que de repente um dia também ela vai escutar isso daqui. E obrigado pela oportunidade e lembrar, né, os amigos que máscaras salvam vidas. Né? Legal. Como é o nome da tua filha, Fábio? Filho, é o Marcos Vinícius. Então, um abraço por Marcos Vinícius e um abraço para a Júlia, que daqui a alguns anos vão assistir esse vídeo e ficarão orgulhosos dos seus pais, porque não tem vida profissional sem vida familiar. Não existe profissional de sucesso sem a família ajudando, amparando, colaborando e sendo solidária com todos nós, os homens com as mulheres e as mulheres com os homens, né? Porque as responsabilidades devem ser compartilhadas. Amigos, então eu encerro essa live agradecendo a RTM pelo seu apoio institucional, ao Instituto E10 Passos. Eu só gostaria, antes de encerrar, de convidar a todos para a próxima live que eu conduzirei dentro do Mundo do Trabalho em Debate. Eu quero já deixar aqui a todos o convite, que será na próxima sexta-feira, dia 5 de junho,
o direito do trabalho de emergência em tempos de pandemia, uma análise internacional com o famoso professor, autor de vários manuais, Luciano Martinez. Então, não percam, no dia 5 de junho, como não estaremos nos bares da vida, na sexta-noite, tomando um chopinho, por favor, tome o chopinho ou a cerveja e assista da sua casa, protegido, a nossa live com o Luciano Martinez. Meus queridos amigos, doutor Fábio e doutor Ronilson, muito obrigado, boa noite, um abraço a todos aqueles que nos assistiram e que nos assistirão. Valeu, tchau, até a próxima.